irmãos e irmãs, Deus seja louvado. É uma grande satisfação estar aqui compartilhando da alegria de vocês, porque 116 anos se passaram e o Senhor continua fiel, nos amparando e abençoando esta igreja que tem como único objetivo proclamar o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para transformar, para mudar a vida das pessoas. Então eu louvo a Deus e me sinto muito honrado de poder nessa tarde compartilhar, fazer aqui uma reflexão da palavra de Deus com vocês. E eu costumo dizer que eu tenho um jeito talvez diferente, eu não sou muito litúrgico, né? Quando eu acredito que o culto é uma coisa alegre, tem todo respeito, reverência a Deus, mas nós não devemos de repente ter, eu não digo que você deve banalizar qualquer coisa em relação a Deus, mas às vezes eu brigo com a minha igreja lá, eu digo, poxa, vocês estão aqui, parece que nós estamos num funeral, as pessoas não cantam com alegria, né, dizendo que vai para o céu, que Deus é fiel, mas você não vê aquela alegria, né, no coração das pessoas ou no semblante. Eu não sei se é a pandemia, né, que fez isso conosco, ou talvez os percalços da vida, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Todo mundo aqui tem problema, né? Uma moça uma vez, ela chegou para mim, trabalhava comigo, ela disse, Breve, eu queria um dia acordar e não ter mais problema. Eu disse, bom, eu sinto informar você que você estaria morta, porque é o único jeito, né? E se não aceitou Jesus, aí é que começa a ter problema mesmo, tá bom? Mas nós vamos meditar na palavra do Senhor. E eu louvo a Deus por poder estar aqui. Muito obrigado, Edilene, pastor Gilmar, que é um grande amigo, Paulo usaria essas palavras, nosso cooperador, companheiro nas aflições do Evangelho de Cristo. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para nós meditarmos aqui num texto, e não estranhe a minha maneira de pregar não, tá? E eu não estou sendo irreverente à palavra de Deus, é que eu tenho a minha forma de enxergar as coisas, tá bom? Eu vou ler um texto aqui que você já na escola dominical estudou várias vezes, cantou musiquinhas, né, sobre este personagem, mas esse personagem ele me intriga, né, a história que envolve esse personagem. Por isso quando a irmã perguntou qual é o tema, pastor, é que Deus transforma. Mas você vai ver uma coisa, nós não vamos nos deter tanto na figura do personagem, nós vamos transferir para a nossa vida na praticidade, tá bom? E nós vamos analisar muitas coisas aqui profundas. Capítulo 19 da narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Nós vamos ler até do verso 1 do capítulo 19 até o verso 10. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Curve a sua cabeça. Você que está aí nos acompanhando também, nesta tarde, que Deus, por meio do Espírito Santo, possa tocar o seu coração. Querido e bondoso Deus, a tua palavra, ela é viva e eficaz. Apesar, Senhor, da minha falha, Senhor, da minha limitação como homem, o teu Espírito não está restrito a nada. O Senhor é Deus poderoso que pode transformar, que pode mudar situações. O Senhor pode mudar tanto dentro de um aspecto natural ou também sobrenatural, porque tu és Deus. E nós como igreja cremos no Senhor e sabemos que tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode sim transformar coisas impossíveis em possíveis.
Por isso, meu Deus, nos abençoe nesta tarde e que os nossos corações recebam a tua palavra, como a terra sedenta recebe a chuva que desce do céu. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o personagem aqui em foco é um homem chamado Zaqueu, e a história, eu acredito que grande parte aqui dos irmãos, se não todos, conhecem, né? Que já tem muito tempo de cristianismo, de vida cristã. Mas eu estava pesquisando e eu ministrei essa palavra num domingo e achei propícia para essa tarde. Quando eu estava orando, eu disse: poxa, essa palavra é uma palavra que eu acredito que o Senhor quer usar para falar conosco sobre transformação. E talvez você diga: realmente, eu sei da história, Zaqueu, ele é uma pessoa que se arrepende, ele se converte a Cristo, mas tem algumas coisas que, ao ler a Bíblia, eu não vou dizer nem que são conjecturas, é o imaginário, tá bom? Será que eu posso ler a Bíblia com o imaginário? Né? Eu posso ler a Bíblia com o imaginário, ou eu estou talvez blasfemando? Não, eu não estou blasfemando, porque eu gosto de me reportar para a história, né? Certo dia eu estava pregando e disse: Jesus falava em parábolas. E nós estávamos fazendo um estudo sobre as parábolas de Jesus. E eu disse: se nós estivéssemos na multidão, será que entenderíamos o que ele estava falando? Aí uma irmã disse assim: bolhufas. Quer dizer, eu também não ia entender nada. Hoje o Espírito Santo nos dá essa clareza. Glória a Deus por isso, para entendermos a palavra do Senhor. E notem uma coisa aqui, que quando eu digo que eu gosto de ler a Bíblia com o imaginário, a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura. Nós não sabemos, né? Lá na igreja tem um irmãozinho, eu perguntei: quanto você mede de altura? 1,57. E alguém disse: pastor, lá atrás tem um menorzinho, 1,55. Eu disse: então aquele é o Zaqueu, nosso aqui, né? Pequenininho. Só que interessante que eu fui pesquisar sobre Zaqueu, e o nome dele no hebraico, na língua hebraica, é justo. Olha que ironia. Talvez a mamãezinha dele disse: olha que benção que vai ser meu filhinho, vou colocar o nome dele de Zaqueu, que quer dizer justo. Mas a narrativa bíblica diz que ele não era justo coisa nenhuma. Aliás, a história, as informações extras bíblicas mostram que ele tinha muitos bens. As pessoas conheciam que ele era um homem muito rico, porém as suas posses, elas vinham de uma fonte ilícita. Porque se você pensar comigo, né? Vamos imaginar aqui a gente vendo aquelas pessoas que eram cobradores de impostos. Ele não era simplesmente cobrador de impostos, ele era o chefe. Se o pessoal ganhava mais ilicitamente, imagine ele quanto ganhava. Então a mãe dele colocou o nome dele, Zaqueu, que significa justo. Puxa, olha o que o menino se transformou. Quero te dizer uma coisa: eu e você não sabemos o amanhã, nós não sabemos o futuro. Até um ditado popular que diz assim: o futuro a Deus pertence. O Senhor conhece tudo, Ele sabe tudo. Aquela mãe, você está dizendo: o pastor está fugindo do texto bíblico. Não, a mãe dele colocou o nome dele de justo, que ela queria que ele fosse. Que mãe aqui não se alegra de ter um filho quando todo mundo elogia? Agora pense, que mãe que gostaria de dizer: olha, o filho da fulana é ladrão, o filho da irmã lá é um drogado. Não é um problema para a mãe? Não fere? Poxa, é filho, o ventre dela gerou. E quantas mães hoje que estão aqui nos ouvindo, estão aí nos acompanhando, têm orado pelo seu filho que tem um problema, que muitas vezes está envolvido em alguma coisa errada. Eu quero dizer a você que o Espírito Santo manda te dizer que Deus pode transformar. Irmãs que têm orado pelos seus maridos para que eles se convertam a Jesus, Deus pode transformar. Situações em que você está vivendo, Deus pode transformar. E a história vai aqui sendo narrada, e aquele homem, ele tinha uma curiosidade. Provavelmente ele ouviu: olha, tem um Galileu aí fazendo milagres, ele ressuscita mortos, ele cura paralíticos, ele faz cego enxergar. E Zaqueu despertou uma curiosidade nele, né? E ele ficou sabendo, ele teve uma notícia que Jesus estaria passando por aquele lugar. Mas Jesus surpreendeu a Zaqueu. E eu quero que você pense e use o seu imaginário. Aquela multidão seguindo a Jesus. E ali no meio, gente, o que poderia estar acontecendo? Isso aqui é o imaginário, não está escrito aqui não, tá bom? Por isso que eu digo que eu tenho uma forma de pregar que as pessoas estranham. Mas a multidão estava ali. Você, quando chega na igreja, você observa as pessoas? Ou você só está ligado no culto?
É claro que você observa, né? Eu conheci uma irmãzinha assim pequenininha, a Marli, acho que lembra dela, a Dona Morena. E ela era uma pessoa assim muito extrovertida, e ela dizia, pastor, ela morava em Bauru, né? Eu estava trabalhando na casa dela, ela disse, pastor, eu e a comadre, a gente senta lá no fundo. Para quê? Para nós tricotar a vida das irmãs. Eu disse, mas a senhora faz isso? Ela disse, eu faço. E ela disse assim, quando o pastor pede oferta, nós já vamos sair de fininho, a gente já senta lá para ir embora. Ela era uma senhorinha assim, pequenininha. Então muitas vezes as pessoas estavam ali, né, a narrativa bíblica aqui, e as pessoas se empurrando, e, né, vamos ver o que Jesus vai fazer hoje. Olha, eu vi que em tal cidade, ele curou lá uma pessoa. Verdade, é. Então havia uma curiosidade em torno daquela figura. E até hoje, né, pastor Gilmar? Eles estudam, e Jesus ainda é um mistério para eles, e para nós, ele é o Salvador. Porque foi concedido pelo Pai que nós conhecêssemos a Jesus. Então ali na multidão havia muita coisa sendo falada, e a multidão caminhando, e Jesus então está passando por aquele lugar, e Zaqueu diz, eu quero encontrá-lo, eu tenho que encontrá-lo. Era uma curiosidade, eu quero ver se esse homem realmente é um santo, o que ele faz de tão especial, será que é verdade o que as pessoas comentam sobre ele? Mas Zaqueu ele é surpreendido, porque quando Jesus está caminhando ali, com aquela multidão, ele para debaixo do local, da árvore ali onde o Zaqueu está, e ele diz, Zaqueu, então vamos lá imaginar agora. Em parte alguma, pelo menos o pastor Gilmar me ajuda depois aí, ou qualquer irmão que é leitor assíduo da Bíblia, se em outro relato bíblico, diz que Jesus já conhecia Zaqueu. Que eles já haviam se encontrado em algum dado momento. Até porque a narrativa diz que Zaqueu estava muito curioso para saber quem ele era. Só que tem um detalhe, quando Jesus para e diz, Zaqueu, chama ele pelo nome, desce depressa, que me convém pousar na tua casa. Bom, olha só, eu digo que eu sou estranho na minha pregação, né? Eu sou mesmo. Zaqueu deve ter pensado, alguém já falou de mim para ele. Não. Quando a irmã chega, procura o pastor, às vezes chorando, alguém na igreja comenta, o que será que aconteceu? Não é assim que nós somos? O que será que está acontecendo, hein? Você não sabe, não? Não. Você não sabe? Não. Já está com um problemão, Então Zaqueu deve ter pensado, alguém já me entregou. Todo mundo aqui sabe na região que eu sou o quê? Um ladrão, que eu sou uma pessoa de má fama, não é isso? E esse homem para agora e me chama pelo nome. Bom, várias coisas devem ter passado na cabeça. Você diz, pastor Luiz, eu não acho que seja isso. Tudo bem. Você pode achar que não, mas eu estou dizendo que eu tento me transportar para a história. Me chamou pelo nome. Como que ele me conhece? Alguém deve ter falado de mim para ele. Bom, outra coisa que surpreende a Zaqueu, eu vou pousar na sua casa. Mais uma coisa, é muito interessante aqui, presta atenção. O que é que tem a ver isso, pastor, com o tema que Deus transforma? Calma, nós estamos chegando lá, não tenha pressa não, tá? Nós temos ainda um tempo, né? Aqui para orar, para fazer essa tarde da bênção. E a tarde tem que ser de bênção. E a palavra de Deus, ela é abençoadora. Mas Zaqueu pensa, talvez alguém falou de mim, a minha fama não é boa. Talvez ele tenha pensado, será que ele vai me dar um sermão no meio de todo mundo? Olhar para mim e dizer, olha, você deixa de ser ladrão, safado que você é. Será que isso passou na cabeça de Zaqueu? Talvez, eu não sei. Será que Zaqueu disse, ele está querendo ir lá em casa para mostrar para todo mundo dentro da minha casa como eu roubo os outros? Porque quando ele entrar lá, ele vai ver a riqueza que eu tenho. Será que passou isso na cabeça de Zaqueu? Não, a Bíblia diz, e aí cai por terra toda a minha imaginação, que a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Porque ele olhou para alguém que não ia condená-lo, aleluia. Ele olhou para alguém que transmitia no seu olhar compaixão, misericórdia, amabilidade, perdão. Zaqueu encontra então uma coisa diferente do que nós encontramos na igreja, do que nós encontramos de ser humano para ser humano. Ele encontra em Jesus um amor que pode perdoar o mais vil pecador. Então aquele homem de má fama, ele passa a ser um filho de Abraão. Jesus diz ali claramente,
Hoje a salvação entrou nesta casa, e casa é o nosso coração. Zaqueu desce depressa, ele desce com alegria, e ele vai ali encontrar-se com Jesus. E agora vamos voltar para o nosso imaginário. Até aí está tudo bem. Zaqueu, aleluia, olha que coisa extraordinária. Você lembra o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador? Já faz muito tempo, né? As pessoas te criticaram. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu me converti com 20 anos de idade. Me arrependo de não ter convertido mais cedo. Mas eu era jogador de futebol, fiquei famoso jogando futebol aqui nessa cidade. Frequentava os bares junto com os amigos da mesma faixa de idade. E quando eu passava pelo bar ali que eu frequentava, os meus amigos gritavam: ei, onde vai com essa rapadura debaixo do braço? Que era a Bíblia. E um dia eu criei coragem, parei e disse: o dia que você comer dessa rapadura, a sua vida será transformada. E preguei para muitos deles. Alguns deles já até morreram por conta da bebida, mas o Senhor transformou a minha vida, como Ele fez com a vida de Zaqueu, porque Jesus se interessou por aquele homem quando ninguém mais se interessava, porque ele era uma pessoa que a sociedade não queria por perto. Ninguém queria se associar a um cobrador de impostos. Por isso eu digo e afirmo pela palavra de Deus que Deus realmente transforma. E quando Jesus, então, eu vou pousar na sua casa, Jesus então vai descendo para a casa de Zaqueu. A Bíblia não nos relata quanto tempo eles andaram juntos, qual era a distância que eles estavam da casa de Zaqueu, só que a Bíblia relata uma coisa: e nessa tarde da bênção, você tem que ser também bênção na vida das pessoas que às vezes já estão dizendo: para mim não tem mais jeito. Tem sim, tem um Jesus que ama, tem um Jesus que perdoa, tem um Jesus que salva. Por que eu digo isso? Porque nós estamos cheios de juízes, dentro e fora da igreja. Nós temos muitos juízes, que quando a multidão vê aquilo, causou um escândalo. Ele vai pousar na casa de um homem pecador, ele é cobrador de impostos. Imagine, né? Vamos falar lá do imaginário novamente. Eu friso muito essa palavra, porque eu uso o imaginário para ler a Bíblia. A multidão toda ali cutucando um outro, se acotovelando. Acho que ele não sabe quem ele é. Aí alguém diz: mas chamou pelo nome? Não, se ele soubesse que ele é um cobrador de impostos, ele não ia comer na casa dele, porque eles eram abomináveis diante do povo. E Jesus se associa com esse tipo de pessoa que a sociedade rejeita, mas é Deus que transforma. É Deus que fez com que o nome daquele homem realmente fosse cumprido, antes mesmo da mãe dele saber o que ele se tornaria: um justo. Ele foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Mas a multidão não aceitava. E nós como igreja também, às vezes temos a dificuldade de entender que Deus tem esse poder transformador. Quando uma pessoa de vida errada, de uma vida promíscua, de uma vida desonesta, chega no nosso meio, como que a gente olha para ele? Cotovela a irmã. Você viu quem está sentado ali? Eu vi. Esse aí era ruim para a esposa, agora ela morreu, ele se converteu. Não é assim que nós fazemos? Muitas vezes nós fazemos o que a multidão fazia. Só que tem um detalhe, e eu quero dizer para você que aceitou Jesus um dia na sua vida, e você que tem pregado o evangelho para as pessoas, continue crendo que Deus transforma. Sabe por quê? Porque quando Deus fizer a obra, isso será para testemunho da família, para o testemunho dos vizinhos, que Jesus Cristo transforma. Ele tem o poder transformador. Quando eu me converti a Jesus, a nossa praça ali no centro, eu não sei quantas pessoas aqui o conheceram. Nós tínhamos que foi o fundador da nossa igreja aqui praticamente, o evangelista João Ramos. Ele era um senhor de cabelo grisalho, já bem de idade, né, Marli? Uma bênção, um homem de oração, usado pelo Espírito Santo. E veja bem, eu que às vezes ficava ali na praça bagunçando com os meus amigos, ele um dia pegou uma caixa. Hoje eu fico pensando, eu digo: meu Deus, será que nós vamos ter a mesma coragem que nós tínhamos antes? E ele pegou uma caixa de som. Notem bem, uma coisa aqui interessante nessa tarde
da bênção, nessa tarde de bênção para todos nós. Ele disse: Luiz, eu era o pupilo dele. Ele disse: nós vamos lá na praça, de tardezinha. Eu desci pensando: quanta gente vai me ver lá? Eu vou nada. Falei: as pessoas vão passar ali e vão dizer: ô Luiz, breve ali. Isso aí era maloqueiro, rapaz. Sempre estava aqui com a gente, bebendo, né? Bagunçando aqui, agora está aqui. Mas Jesus havia feito uma transformação no meu coração. E eu disse: Senhor, eu vou. E nós descemos. Quero contar esse testemunho para a glória do Senhor. Já contei várias vezes, mas é porque é o poder que transforma. Nós descemos e vinha um irmão chamado Paulo Sérgio, junto com a sua esposa, tocar violão. Eu e a minha esposa, a gente era recém-casados ali. E ele pregando ali na praça, e a gente tocando violão, falando de Jesus para as pessoas, entregando panfletos. E o meu coração estava alegre por estar ali, falando de Jesus. Agora eu posso entender, você falou, você pode dizer: pastor, o senhor diz que lê a Bíblia com o imaginário. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Você sabe o que é alegria? Ele estava contente porque não havia reprovação sobre ele. Havia alguém que estava disposto a amá-lo, apesar dos seus erros, e mostrar a ele que a oportunidade estava sendo dada. E quando chegamos ali na praça, eu estava alegre por estar ali, falando de Jesus de Nazaré para aquelas pessoas, abordando conhecidos meus. A pessoa pegava, ficava olhando: oh, obrigado, então, ia embora. E nisso desceu duas moças. Aleluia. Para você que crê, ouça. E uma moça, eu me lembro, ela estava com uma mochila nas costas, e elas pararam, duas jovens, e ficaram ouvindo o seu João pregar. E o seu João disse: moça, faz favor. E ela veio. E ele disse: o Senhor está me revelando nesse momento, por que você vai tirar a sua vida? E ela começou a chorar. E ela chorava desesperadamente. E ele começou a orar por ela e disse: você, em nome de Jesus, não vai tirar a sua vida. E eu quero dizer para você que é um Deus que te ama e que vai mudar toda essa tristeza que está dentro de você. E nós oramos por aquela moça. E eu não tinha experiência ainda com Deus, com o Espírito Santo. Eu era um novo convertido. E eu disse: de onde que ele conhece ela, que ele sabe tudo isso? De onde que ele a conhece? Depois que a multidão ali, as pessoas juntou um povo ali, né? Uma multidão pequena. E saíram. E ela começou a contar que ela tinha muitos problemas com a sua mãe. E ela entendeu que a solução era cometer o suicídio e livrar-se de tudo aquilo que oprimia o seu coração. E ela foi embora, como Zaqueu, com alegria. Nunca mais a vi. Talvez um dia lá na vida eterna ela diga: ora, eu era aquela moça. Que Deus transformou pelo seu poder. Mas a multidão aqui criticou Jesus. E partindo para o final da nossa reflexão, por que é que Jesus para ali e chama Zaqueu pelo nome? Porque antes mesmo de nós nascermos, diz o salmista, lá no Salmo 139, quando eu era ainda uma substância informe, sem forma, lá no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então realmente está certo esse dito popular: o futuro a Deus pertence. E nós vamos caminhar de hoje em diante sabendo que o nosso Deus, o nosso futuro está nas mãos de Deus, e que Ele tem poder para transformar todas as coisas. É nessa palavra que nós vamos estar firmados. E Jesus então, ele vai à casa daquele homem. Imagine, agora ele vai jantar, ele vai cear ali com aquelas pessoas. E tem uma coisa interessante agora aqui no finalzinho do texto, que Zaqueu ele começa a ter uma atitude, né? Se você é uma pessoa que talvez tenha dificuldade, fala: nossa, esse pastor, ele lê a Bíblia imaginando. Sim. Jesus está indo para a casa de Zaqueu. Vamos imaginar os dois caminhando. Notem que Jesus não fez nenhuma pergunta. Ele perguntou para Zaqueu o que Zaqueu faria com aquela riqueza? Não. Zaqueu simplesmente, vamos supor, imaginando, né? Todo mundo andando, aquela multidão, aquele homem baixinho. De repente ele para na frente de Jesus e fala: espera um pouco. É o seguinte, eu vou dar metade para os pobres do que eu tenho.
Note no texto que Jesus não faz nenhuma colocação. Aí caminha-se mais um pouco, ele novamente: Senhor, se eu fraudei alguém, vou devolver quadriplicado, tá bom? Note novamente no texto, Jesus não fez nenhuma pergunta para Zaqueu. O que isso quer dizer, pastor Luiz? Ali o coração já estava transformado. A presença de Jesus, o olhar de Jesus impactou o coração daquele homem desonesto, desprezível, cobrador de impostos, e o transformou num filho de Abraão. E Deus pode fazer isso na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas para as quais nós vamos pregar o santo evangelho. Jesus não faz perguntas, ele simplesmente abre o coração. Mas Jesus já o conhecia, como ele conhece a você, conhece a mim, sabe dos nossos medos, dos nossos traumas, das dificuldades que nós temos em vencer certas coisas na nossa vida. Só que Jesus tinha já determinado em seu coração, na sua onisciência: eu vou pousar na casa deste homem. E hoje, disse Jesus, entrou salvação nesta casa, porque você é um filho de Abraão. O Senhor está dizendo, quando Ele nos transforma, nós somos agora filhos de Deus. E temos esse poder em nós agora por meio do Espírito Santo para levar a outras pessoas, para que elas também tenham as suas vidas transformadas por este poder. Um poder que não lança em rosto os nossos pecados, simplesmente nos perdoa. Certa vez eu estava ministrando e uma irmã disse: pastor, do jeito que o senhor está pregando aí, parece que todo mundo vai para o céu. Eu falei: sabe, irmã, a senhora está errada, porque nós não temos condições de perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Ela disse: pastor, mas fulano. Eu disse: não, olhe para a sua vida. Os seus pecados não foram lavados pelo sangue de Jesus? Foram. E o da outra pessoa não pode? Então nós temos essa dificuldade. Mas o Senhor, que tem esse poder transformador, Ele perdoa o mais vil pecador. A pessoa que cometeu coisas bárbaras na sua vida, o dia que ela se converte, que ela abre o coração para Jesus, tudo é transformado. E o apóstolo Paulo define de uma maneira gloriosa e não precisa mais de nenhuma explicação: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é transformado em um ser vil e pecador, em alguém agora que pode ter comunhão com Deus. E Jesus entra na casa de Zaqueu, e eles vão cear. E Jesus então diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que nessa tarde você possa pensar nisso. Zaqueu era irrecuperável à vista do homem, mas aos olhos de Deus não. Pastor Luiz, o meu problema é enorme. Não é maior que o seu Deus. Pastor, o futuro me preocupa. O futuro a Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Tem uma irmã lá na igreja, ela tem lutado muito contra a depressão, e ela, graças a Deus, agora ela está melhor. E um dia eu estava conversando com ela, tendo uma conversa pastoral, e ela dizia: pastor, todos os dias eu acordo pensando, e se a minha filha morrer? Eu disse: se a sua filha morrer, ela vai estar no céu com Jesus. Mas isso me causa medo. Eu digo: olha, é que você ainda está com dificuldade de descobrir que a morte já foi vencida. A morte já foi destruída pela ressurreição de Cristo. Quando você começar a encher o seu coração destas coisas. E depois ela disse para mim, ela disse: pastor, eu comecei a pensar nisso e realmente eu tenho melhorado. Porque o Senhor, Ele transforma. Mesmo em fase da morte, a palavra do Senhor diz que o nosso corpo será transformado em um corpo glorioso, um corpo glorificado. Então eu penso, juntamente com vocês aqui, que eu não sou uma pessoa que tem às vezes desprezo pela Escritura, não, mas eu gosto de imaginar a alegria que estava dentro daquele homem. Não havia mais condenação sobre ele.
A sociedade podia rejeitá-lo, mas Jesus o amava de uma maneira que ele nunca foi amado. E é esse poder transformador, através desse amor, que a igreja tem a missão de levar a todas as pessoas. E que Deus possa usar a sua vida. Eu gostaria de orar com você, e não é apenas no âmbito da salvação, mas também dos problemas que nós achamos insolúveis. Problema que nós achamos que não vai ter solução. Nessa tarde o Senhor está dizendo para você: creia que eu sou o Deus que transforma todas as coisas. Amém? Curve a sua cabeça e oremos. Querido e bondoso Deus, Senhor, eu oro por todas as famílias que aqui estão representadas, aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando online, que o Senhor os abençoe também e que o Senhor Jesus, o Cristo vivo, o ressurreto, o Filho do Deus Altíssimo, que está junto conosco, possa agora abençoar cada lar com a sua presença. Aquelas mulheres, Senhor, que esperam a conversão dos seus maridos, aquelas mães que oram incessantemente com lágrimas e fervor, de joelhos na tua presença, por um filho que está perdido, por uma filha que está perdida, que possa saber e possa ter a convicção que o Senhor pode transformar. Que nós não percamos a fé, Senhor, de ver a nossa cidade transformada, de ver o nosso país transformado, de ver uma igreja, Senhor, avivada e transformada, porque o Senhor tem poder para transformar todas as coisas. Nós oramos agradecidos, e eu quero, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoar todas as famílias da nossa cidade, em nome de Jesus, amém.